Fala galera, Rafa Trade na área aqui, tudo bem? Bom, esse aqui é o terceiro vídeo, tá, da série aí de nivelamento para quem está entrando no mercado financeiro agora, tá? Falamos aí então já sobre como abrir conta numa corretora, tá? Falamos sobre baixar uma plataforma e estar estudando essa plataforma para a gente estar sabendo como utilizar, como operar, né? Já dei a dica aí de que tem alguns vídeos aí também dentro da plataforma do curso, onde a gente pode estar tirando essas dúvidas aí, tá? Tem vídeos aí então da plataforma Trade e vídeos aí da plataforma MetaTrader 4 e MetaTrader 5 também, tá? Então, seja a pessoa aí operando mercado futuro, ou mercado de câmbio, mercado de moedas, Forex, tem aí as plataformas que o pessoal está conhecendo e está operando, beleza? Vamos começar esse nivelamento aqui agora na questão de parte gráfica, tá? Montei aqui uma pequena apostila para vocês, onde a gente vai estar falando aqui sobre a análise gráfica, tá? É o que eu chamo de a apostila do Pequeno Urso, os primeiros passos aí no mercado financeiro, ok? Então, vamos dar uma introdução aqui aos gráficos, tá? Esse artigo a seguir aqui, ele vai dar uma introdução básica aí para o mundo dos gráficos do mercado financeiro. É projetado aí para pessoas com zero conhecimento de gráfico, tá? E também para aqueles aí que desejam um guia de referência rápida aí, ou de uma reciclagem sobre tipos de gráficos que a gente usa no mercado financeiro em geral. Então, a leitura de gráficos é a base para aprendermos a operar no mercado e precisamos começar a partir de uma base sólida e obter o básico para mapear fora do caminho, tá? Então vamos aqui começar com a primeira lição aí de negociação no mercado financeiro. Vale lembrar também, pessoal, que existem outras maneiras de estar se operando no mercado financeiro, mas o que a gente vai trabalhar, né, tanto aqui nesse nivelamento como no curso que a gente vai vir a seguir, é de a gente focar na parte gráfica, que é como eu, Rafa, opero, tá? É o que vem dando certo para mim todos esses anos, mas existe aí também a opção das pessoas conhecerem outras coisas, né? Isso vai de cada um, mas vamos lá, vamos focar no nosso aqui. Bom, dentro do mercado financeiro, pessoal, nós temos aí tipos de gráficos, tá? Então a gente vê que os gráficos aí, eles são utilizados para acompanhar a evolução de preços dentro do mercado financeiro, ok? E existe alguns tipos de gráfico aí. Os mais comumente utilizados são esses aqui, tá? Gráficos de linhas, gráficos de barras e candlesticks. Existem outros tipos de gráficos aí também, tá? Só que já não é uma coisa mais básica, tá? É uma coisa mais, não diria mais aprofundada, tá? Mas é um conhecimento a mais. Mas lembrando que é, a, a parte gráfica, né, a análise gráfica, ela se partiu daqui, tá? Desses três tipos de gráfico, que é o que a gente vai falar aqui. Então a gente vê aqui, ó, o gráfico de linha, dando um exemplo aqui, ó, mesmo se você não tem experiência com ou conhecimento da negociação dos mercados, provavelmente vocês já viram aí, né, um gráfico de linha no telejornal, em demonstração financeira, né, ou algum livro em que as pessoas que apresentam esse tipo de gráfico, elas mostram aí esse gráfico de linha, que ele vem mostrando a variação de um mercado, a variação de uma bolsa, tá? E ele dá uma direção mais rápida de mercado, né? É uma visão
hoje atualmente aí para a gente poder utilizar só como uma interpretação, né? Mas a gente pode também utilizar ele aí operacionalmente falando, que a gente também vai estar vendo no curso, ok? Então, a gente vê aqui que a gente pode configurar para mostrar os preços abertos, de altos e baixos demais, mas o preço de fechamento é o mais popular. O preço de fechamento aí é que a maioria dos traders colocam a ênfase maior nesse preço de fechamento de qualquer ativo de negociação, como se ele estivesse ligando o preço do fechamento de uma negociação na outra. Ou seja, esse gráfico ele existe início de quando ele foi criado, né? E o fim só quando o mercado financeiro acabar. Não vai ocorrer nenhum tipo de gap nele aqui, nem nada, porque ele está sempre ligando o fechamento ao início de uma outra negociação e mostrando seus altos e baixos aí de acordo com os fechamentos das negociações. Ok? Gráfico de barra. A gente vê aqui um gráfico de barras, ele mostra preços de fechamento, bem como preço de abertura, alta e baixa, tá? A máxima e a mínima, para o período de tempo que a gente estiver olhando. Tá? A parte superior aqui da barra, ela indica aqui para a gente o preço mais alto pago durante esse período todo. Tá? Então seria aqui, é o high, né? Aqui a gente, no low, mostra a mínima da barra. Tá? Então foi o preço mais baixo dessa negociação. E quando a gente vê um risquinho na esquerda, foi onde a negociação ela foi aberta. Tá? Então, ou seja, a negociação foi aberta nesse ponto aqui, tá? No Open, rodou para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E no final de tempo dessa negociação, tá? Ele cria-se um tracinho do lado direito da barra, é o close, ok? Para mostrar aí o encerramento de uma barra, tá legal? Então, diferente do gráfico de linha, a gente vê que aqui agora a gente tem uma barra mostrando uma máxima e a mínima de negociação, mostrando a abertura, tá? E também mostrando o fechamento da negociação dentro daquele período de tempo. Tá? Então a gente vê que uma barra ela é simplesmente um segmento de tempo. Se trata de um dia, uma semana, uma hora, um minuto, tá? Então, e esses gráficos de barra aqui são chamados aí também de OHLC, que indicam o Open, o High, o Low e o Close para os ativos. Certo? Bem simples de entender aí. Bastante utilizado aí, pessoal, por grafistas aí dos Estados Unidos. Tá? Também tem bastante o pessoal de Elliott, amigo meu que opera Elliott gosta de utilizar bastante, tá? E a gente vê aqui agora o famoso gráfico de candlestick, tá? É mais utilizado atualmente aí para análise de preço. Foi criado aí por um rapaz, né, um japonês aí chamado Munehisa Honma, que operava no mercado futuro de arroz lá na bolsa de Dojima, no Japão, tá? A gente vê aqui que cada candle desse, tá? Candlestick, que significa um castiçal, a vela, né? Que é cada barra dessa aqui, ele representa um determinado período, né? Seja de uma hora, de um minuto, um dia, uma semana. Tá? E através dele a gente consegue visualizar aí os preços de máxima, tá? Assim como o gráfico de barra, a gente vê aqui que nesse tipo de candle a gente vê gráfico também, opções de visualização aqui de máxima do candle, mínima do candle, tá? Abertura e também o fechamento, tá? Então, semelhante ao gráfico de barra, quantas informações contidas, mas com forma diferente de ser representadas, nessa que são as velas. Este gráfico aqui permite estudá-lo aí de uma maneira bem mais completa no sentido de termos aí formações de figuras que representam aí vários possíveis movimentos de acordo
com a estrutura que ele vier mostrar aqui para a gente, tá? E também ele vai dar a opção aí da gente poder fazer uma análise mais fria, vamos dizer assim, e mais calculista também, de acordo com os candlesticks, tá? Então, a gente vê que a diferença fundamental em relação ao gráfico de barra, por exemplo, é que toda a ênfase é dada aos preços de abertura e fechamento, comparando com o formato da barra tradicional. A vela representa a seguinte diferença: a área entre a abertura e o fechamento de cada barra é interligada, criando um corpo. Ou seja, lá no gráfico de barra a gente tinha algo assim, né? Vou pegar aqui assim. Aqui, né? Então, criando um corpo. Aqui, ele cria-se um corpo. Ali a gente só tinha o pavio, né? Se no final de um dia de pregão o fechamento for maior do que a abertura, o corpo é de cor branca, verde ou vazado, sem preenchimento. Ou seja, fechamento maior do que a abertura. Então, se nós tivermos aqui um fechamento aqui em cima, tá? Quer dizer que ele foi maior do que a abertura aqui embaixo. Isso dentro do gráfico de barra mostra pra gente que é mínima, máxima, abertura e fechamento. Já aqui no gráfico de candlesticks, a gente vê aqui, né, que ele foi interligado, é uma barra interligada, tá? E mostra aí um candle positivo, tá? No caso aqui, se o fechamento ele ficar abaixo da abertura, então vamos pegar aqui, ó, fechamento abaixo da abertura. Então ele tem que fechar aqui, tá? E então ele vai ter aberto lá em cima. Então a gente vê aqui que o corpo é escurecido, ou vermelho, ou preenchido, tá? Isso aqui é só uma simples forma aí de estar mostrando um exemplo de um candle positivo e um candle negativo, então. Então a gente vem a entender que o quê? Olha só. Dentro do candlestick, assim como na barra, a gente vê aqui que existe a mínima, tá? A máxima, a mínima e a máxima. E se no final de um dia ou de uma negociação, vai depender também muito do período gráfico, tá? O fechamento ele for maior do que a abertura, então nós temos um candle positivo. Temos aqui a abertura embaixo e mostrando o fechamento em cima. Se for o contrário, né, se o fechamento for abaixo da abertura, então nós temos aqui abertura e fechamento, mostra pra gente aí um candle de baixa, tá? Um candle que ele vai indicar aí movimentos de baixa. Vai mostrar aí que os vendedores nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, eles foram mais fortes do que os compradores, tá? E nesse caso aqui, em vermelho agora, em verde, desculpa, mostra que os compradores foram mais fortes do que os vendedores, tá? Isso olhando a forma cru, como a gente vem aqui mostrando o candlestick. Ok? Bom, e aí a gente vê que dentro existem as periodicidades gráficas, tá? Que mostra aí que cada candlestick ou o candle de barra aí, ele representa um período. Os períodos podem se dividir aqui, ó, em intraday, podendo ser... O que é intraday? Intraday é o dia de hoje, tá? Quando a gente fala gráfico de intraday, a gente vê aí, então, que a gente pode falar de gráfico de 1 minuto, tá? 5, 15, 30, 60, 120 minutos. Lógico que tem outras variações dentro aí, 2, 3 minutos, 4 minutos, 7. Enfim, tá? Vai de acordo aí com o perfil operacional de cada trader.
tá? E também nós vemos aí os períodos de maior prazo, tá? Para as pessoas que gostam aí de fazer swing trade, fazer position, tá? Elas acabam utilizando uns gráficos aí de maior período, que aí são os gráficos o quê? O gráfico diário, o gráfico semanal, mensal, até mesmo aí um gráfico anual, tá? E o tempo gráfico aí a gente vê que geralmente é determinado pelo tipo de operação que irá ser realizada. Ou seja, operação de curto prazo aí, que é o day trade, a gente chama aqui no intraday, né? Ou até scalper trade, scalp, né? Vamos fazer scalp, scalpelar, fazer operações curtas de day trade, então são compras e vendas aí no mesmo dia. Então provavelmente vai sempre estar utilizando aí os gráficos aí com períodos curtos, tá? Uma operação fundamentalista já é onde se deseja colocar um ativo em carteira por um período maior, provavelmente vai utilizar um gráfico diário, tá? Para quem não sabe, operações fundamentalistas já é uma coisa mais adentro, né, de uma ação, onde as pessoas, esses analistas, né, fundamentalistas, essas pessoas que se envolvem com a análise fundamentalista, acabam se envolvendo e buscando muito mais dados da empresa que eles estão operando, do ativo que eles estão operando, para poder realmente entender um contexto de maior tempo para estar operando esse ativo, essa ação. Tá legal? Bom, aqui a gente tem exemplos aí, ó, né, de gráfico diário. Isso aqui, por exemplo, é um gráfico da Ambev de 2015, tá? A gente vê aí, ó, que cada candle ele representa seu comportamento durante um dia em específico, tá? Este gráfico destina-se à análise de mais longo prazo de um ativo. Então, ou seja, resumindo, cada candlestick desse aqui, ó, vale um dia inteiro, né? Olha só, vamos pegar, por exemplo, aqui esse gráfico aqui, ó, do índice futuro. Vamos colocar aqui, ó, isso aqui, tá? Isso aqui foi o dia de hoje, num gráfico de 5 minutos. Eu jogando para um gráfico de 15 minutos, olha como diminui os candles, né? Jogar para um gráfico de 60 minutos, diminuiu mais candles, né? Cada candlestick vale uma hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E um gráfico diário, olha aí. Esse candle aqui foi do dia de hoje. Tá legal? Então, esse candle representa nosso dia de hoje. Se eu voltar para o gráfico de 5 minutos, né, aquele retângulo quadrado que eu separei aqui, a gente vê que ele está mostrando aqui. Tá legal? Então, cada candlezinho desse aqui, gráfico diário, tá? Aqui no semanal, cada barrinha dessa, cada candlestick desse aqui, pessoal, ele equivale a uma semana, segunda a sexta, tá? A não ser que tenha uma semana cortada também, mas equivale a uma semana inteira cada candlestick desse aqui, né? Então isso aqui é o gráfico do Itaú, Itobi 4, no ano de 2015, tá? Aqui a gente já tem um gráfico do índice futuro aí no intraday, tá? Dando um exemplo aqui, num gráfico de 60 minutos. Então a gente vê que cada candlestick desse aqui, ele vale aí a 60 minutos. Ok? Bom, é isso aí, tá? Falamos então sobre os tipos gráficos, tá? Periodicidade gráficas, mostramos alguns exemplos aí, né, de como a gente pode ver
cada candle equivale a quanto tempo, mostramos tipos gráficos, tá? Que dá para se operar em qualquer gráfico. A gente tem que ser bem específico quanto ao nosso operacional, tá? Se eu utilizo um gráfico, então, que eu gosto de estar vendo várias maneiras como o preço realmente está se comportando e está utilizando os candlesticks para eu estar utilizando dentro das minhas análises, eu vejo então que eu vou utilizar um gráfico mais de candlestick, tá? Se eu não der bola muito para candlestick, eu posso estar utilizando aí tanto o candlestick, né, ou o gráfico de barras aí. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado aí. E valeu!